Oi, gente! Estamos aí no nosso vídeo 7 e hoje a gente vai falar sobre notação científica. Vem comigo. Notação, em vários ramos da ciência, a gente se depara com números muito grandes ou muito pequenos. Na biologia, na química, na física, na astronomia. E esses números, como por exemplo os que vão aparecer aí, ó, a distância da Terra para a Lua, a massa de um próton, são números muito grandes no primeiro exemplo e números muito pequenos no segundo exemplo. Apesar de ser pequeno, ele tem uma escrita muito longa, esse segundo exemplo. Então, se a gente tivesse como representar esses números, porque o que os torna muito grandes ou muito pequenos é essa quantidade de zeros, né? Então, se a gente pudesse representá-los de uma forma mais reduzida, ia nos ajudar bastante. E é para isso que vai servir a notação científica, certo? E o que é uma notação científica? Escrever um número em notação científica é escrever ela nesse formato que apareceu aí para vocês, ó. Então, vai aparecer aqui, onde tem um quadrado, um número, sempre entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser o 10. Então, vai de 1 até 9,99. Então, vai ser um número entre 1 e 10, aparecendo aqui, vezes uma potência de 10. Esse 10 vai ser fixo, é 10 elevado a alguma coisinha. E essa coisinha que fica aqui como expoente do 10, sempre será um número inteiro, seja ele positivo ou negativo, tá? Quem vai determinar se ele é positivo ou negativo é justamente para onde essa vírgula precisa andar para caber aqui no bloquinho vermelho. Vamos ver isso com números, transformando esses dois exemplos aí em notação científica. Então tá aí o nosso primeiro exemplo. Então, para encaixar esse número naquele quadrado, tem que fazer com que ele se torne um número entre 1 e 10. Então, a gente não pode simplesmente sair cortando e transformar esse número. A gente vai andar com a vírgula. Esse número que aparentemente não tem vírgula, a gente considera lá no final. Se essa vírgula for para a direita, esse número fica maior ainda, que não é interessante, ele não vai caber naquele quadradinho vermelho. Então ele tem que diminuir. Para ele diminuir, a vírgula tem que ir para a esquerda. Quantas casas? Vamos lá, tem que ficar entre 1 e 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ainda fica 384. 7. Se eu pular a sétima casa, fica 38, tá grande. 8. Então, se eu pular 8 casas para a esquerda, de vocês, então eu vou ficar com 3,84, não é isso? Pulando 8 casas. Então, essa quantidade de casas que você pulou, ela vai virar o expoente do 10. Então, se você andou para a esquerda, fica positivo. Se precisou andar para a direita, vai ficar negativo. Isso a gente vai ver no segundo exemplo. Dá uma olhadinha. Ó. Então, essa vírgula, para que esse número caiba lá naquele quadradinho vermelho, tem que andar para a direita de vocês. Quantas casas? Então, se a gente sair contando aqui, ó, até aqui são 26 números zeros que eu pulei, mais 1 fica 27. Aí fica 1,673, que já é o suficiente para entrar ali dentro. Se eu pulasse mais 1, ia dar 16. Não cabe, tem que estar entre 1 e 10, tá bom? Então eu vou pular 27 casas. Então vai ficar 1,673, 10 elevado, como eu pulei as casinhas para a direita de vocês, tá? Então vai ficar menos 27. Aí vai uma dica extremamente importante, ó. Se a vírgula andou para a esquerda, que foi o primeiro caso, o expoente vai aumentar. Antes não tinha nada de expoente, ele aumentou. Se era 10 elevado a 0, não existia essa potência ali, ó, aumentou 8 casas, então foi para 8. No segundo exemplo, a vírgula estava aqui e andou para a direita. Não tem nenhuma potência, Rildo. Então aparecia um 10 elevado a 0, não tinha. Então, como andou para a direita de vocês, quando a vírgula anda para a direita, vai diminuir. Do 0 diminuindo 27, vai para menos 27. Tá bom? Então, muito cuidado. Esse 10 tem que aparecer. O que eu vejo muita gente errando é colocando lá 3,84, sabe que é 8 e bota o 8 como expoente do 3,84. E não é. É uma potência de 10 e o expoente vai para esse 10. Beleza? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.